Dou-lhes as boas-vindas ao canal Histórias da Espiritualidade. Dando continuidade à história, ninguém desvia o destino. Vanise e Mabel encontraram o sobrado onde vivia um vazio, sem sinal algum de Heloíse. Mabel, exclamou Vanise, descendo as escadas aflita. Mimi também não está na parte de cima do sobrado. Mabel, desconsolada, deixou seu corpo sentar-se no sofá. Pobrezinha, desabafou. O baque com a realidade deve tê-la deixado ainda mais assustada e amedrontada. Vanise sentou-se ao lado da mulher e massageou seu braço. Não deve estar sendo fácil para a mamãe, desabafou a jovem. O silêncio tomou conta do lugar a seguir. Álvaro permaneceu calado por alguns instantes, procurando por os seus pensamentos e o seu coração, que desde toda a descoberta parecia fora de compasso, de ordem. Por fim, perguntou: para onde ela iria diante de uma situação dessas? A pergunta pegou as duas mulheres de surpresa. Ele insistiu: deve haver um lugar para onde ela iria diante de um imprevisto como esse, não? Mabel e Vanise se entreolharam pensativas. Mabel perguntou a seguir: um lugar específico, você quer dizer? Sim, não creio que haja esse lugar. Ela pode estar em qualquer lugar, opinou Vanise. Álvaro crispou as mãos num gesto nervoso. O silêncio dominou a sala novamente, mas foi breve. Logo Mabel o rompeu dizendo: a morada dos anjos? Morada dos anjos? Espantou-se Vanise. Sim, é o lugar predileto de Heloíse. O lugar que ela sempre ia toda vez que sentia triste e confusa. Sim, é claro que deve ter ido para lá, só pode. E onde é esse lugar, Mabel? Agitou-se Vanise. O desapontamento no rosto da mulher foi notável. Com pesar, ela respondeu: infelizmente eu não sei. Heloíse nunca me disse onde ficava. Quando lhe perguntava, ela dizia que era um segredo seu esconderijo. Eu nunca ouvi falar de um lugar com esse nome pelas redondezas, lamentou Vanise, repassando em memória os nomes dos lugares que cercavam Paris. Talvez o lugar tenha outro nome, opinou Mabel. Morada dos Anjos é um apelido que ela deu para o lugar. É, talvez. Quando as duas mulheres voltaram os olhos para Álvaro, o seu rosto estava mais sereno e os seus olhos brilhavam intensamente. Elas iam lhe perguntar alguma coisa, mas ele as interrompeu, dizendo: eu preciso ir. E não se preocupe, trarei Heloíse comigo quando voltar. Vanise levantou-se do sofá num salto. O senhor sabe onde fica a morada dos anjos? Sei sim, pois fui eu mesmo quem, de certa forma, batizou o lugar com esse nome. Sem mais delongas, Álvaro de Luca deixou o sobrado germinado, tomou a carruagem e partiu. O mar Mediterrâneo continuava na sua placidez de sempre, iluminando os olhos e o interior de todo aquele que parasse para admirá-lo. Havia uma mulher de cabelos longos a se agitar com a leve brisa que vinha do mar. Os seus olhos estavam concentrados num ponto em que o oceano se junta com o céu, tornando-se praticamente uma coisa só. Havia lágrimas a escorrer daqueles belos olhos marejados pela tristeza e pela melancolia. O coração dela também parecia chorar naquele momento, e batia ora no ar, ora na terra, ora no mar, em qualquer lugar que não fosse seu peito, procurando amparo e compaixão que ela, na sua doce ilusão, acreditava ser impossível de se dar. Voltou à sua lembrança uma frase: quem não ama demais, não ama o bastante. A seguir outra: não há amor sem coragem, não há coragem sem amor. Outras vieram a seguir: pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa. Bondade é amar as pessoas mais do que elas merecem. O amor é como fogo. Para que dure, é preciso alimentá-lo.
Heloísa concordava com todas elas. A seguir, ela se ouviu dizendo: só mesmo o tempo pode revelar a eternidade das paixões. Só mesmo o tempo pode acalentar dois corações apaixonados. Só mesmo o tempo pode unir tudo o que se desuniu com o tempo. Outras verdades considerou-as Heloísa em silêncio. Álvaro de Lucas seguia para o mesmo local onde a esposa se encontrava, caminhando a passos lentos e concentrados, quando ele avistou a silhueta dela contra o sol que seguia naquele instante para o horizonte. Seu coração acelerou mais um pouco. Heloísa pareceu não notar a sua aproximação. Se notou, não quis mostrar que notara. Ficou prostrada na mesma posição, feito uma estátua. Ele aproximou-se dela, parou a poucos metros de distância e disse seu nome numa voz embargada. Heloísa. Ela não respondeu, permaneceu olhando fixamente para o Mediterrâneo. Álvaro então tirou a cartola, baixou os olhos e aguardou alguns minutos em silêncio. Um silêncio profundo, onde era possível ouvir até mesmo as ondas do mar estourando na praia ao longe. Por fim, ele ergueu a cabeça e voltou a olhar para ela, com os olhos cheios d'água. Uma vontade enorme de chorar dilacerava o peito. No entanto, ele inspirou o ar para se controlar e poder dizer alguma coisa para ela. Algo necessário e verdadeiro, que traduzisse o que realmente se passava em seu coração naquele instante. Era para o horizonte, disse ele por fim, com certa trepidação na voz. Era para o horizonte que eu olhava toda vez que a saudade de você batia dentro de mim, Heloísa. Ela manteve-se calada, sem mover um músculo. Ele aguardou alguns segundos antes de acrescentar. Nesses 20 anos que nos separaram, eu estive de certa forma o tempo todo junto de você, pois os meus pensamentos estavam sempre voltados para você. Ele inspirou fundo, riu de emoção e completou. Cheguei muitas vezes a sentir o seu corpo em minhas mãos e ouvir você me pedindo para amá-la, 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 até nos cansarmos. A força do pranto foi mais forte que Álvaro. No segundo seguinte, ele se derramava em lágrimas e desabafou. Quem sou eu para condenar o que você fez? Eu não tenho direito. Eu errei no passado e estava prestes a errar outra vez nessa vida. Ela finalmente voltou-se para ele, com o rosto também riscado de lágrimas, os lábios roxeados e trêmulos. Com grande esforço disse: Eu também errei. Todos erramos, atalhou ele. Quem não erra? Todos erram. Todos cometem equívocos, todos, Heloísa, todos. Mas o importante é perceber que ainda há uma chance, ou melhor, há sempre chances para repararmos os nossos erros, os equívocos, os mal-entendidos. Jesus disse: quem nunca cometeu um pecado que atire a primeira pedra. Ele encheu o peito de ar e a cor voltou à sua face. Álvaro de Luca parecia um homem mais sereno agora, menos angustiado. Com certa alegria na voz, ele completou. Hoje eu sou um homem realizado, Heloísa, porque eu sei que a justiça divina sempre triunfa no final, que os amores perdidos se reencontrem e possam ser vividos como merecem ser vividos, que os grandes amores podem ser revividos, que todos aqueles que amamos, que foram, são e serão importantes para nós, estão ligados a nós pela eternidade, que os laços familiares podem ser eternos, que a vida se importa conosco e que existe para despertar o melhor de nós, nos levar à felicidade que tanto almejamos, que Deus reservou para nós. Fez-se um breve silêncio até que ela dissesse: Era para cá que eu vinha sempre que a saudade de você se tornava insuportável. Eu vinha para cá porque era o seu lugar favorito. Estar aqui era, de certa forma, um modo de estar com você, ao seu lado, acolhendo a minha cabeça em seu ombro, macio como algodão.
ouvindo-o declamar aquelas frases de amor que só você sabe declamar. Ela não pôde continuar, pois o pranto calou-lhe a voz. Foi preciso um grande esforço para prosseguir. Eu tentei matar Heloísa, Álvaro, mas ela nunca morreu dentro de mim. Ninguém pode matar a si próprio. O máximo que pode é tentar fingir ser outra pessoa. Mas jamais essa pessoa fingida substituirá quem você realmente é. Em essência, na alma, eu quis matar Heloísa dentro de mim para não sofrer a saudade que eu sentia de você. Mas hoje eu sei que o destino une, dificilmente o homem separa. Pode até tentar, mas a eternidade os reúne novamente. Portanto, é certo dizer que o amor sempre vence no final. Um nó na garganta silenciou desta vez. Ela então escondeu o rosto entre as mãos e ficou ali, pressionando-as contra a face umedecida pelas lágrimas. A voz de Álvaro, bonita e serena, voltou a se propagar pelo local. Vamos pôr um ponto final no que passou, meu amor. Vamos recomeçar a nossa vida, a vida que sempre sonhamos viver ao lado um do outro, cheia de amor e afeto, sem limites, sem razão, eternamente apaixonados. Ele esticou a mão para ela e disse: venha. O gesto prestimoso do marido fez Heloísa se derramar ainda mais em lágrimas. Ele também chorava enquanto a sua mão permanecia estendida no ar, esperando a dela, aguardando ansiosamente por ela. Quando as duas mãos se tocaram, uma onda forte de calor ecoou pelo corpo do casal. Ele foi puxando-a com calma para junto dele somente quando os dois rostos ficaram face a face, olhos nos olhos, é que ele a beijou com os seus lábios quentes e repletos de amor. Eu a amo, Heloísa, amo. Ela estremeceu de emoção. Ele acariciou o rosto dela com ternura e completou. Acabou, Heloísa. Finalmente acabou. Vamos para casa com a nossa filha, viver tudo aquilo com que tanto sonhamos. Uma casa em Paris, para Vanice continuar o seu balé, para que possamos ampará-la no que for preciso. Nunca mais, meu amor, nunca mais vamos ficar longe um do outro. Nem por mais 20, nem por 100, nem por 200 anos mais. Eu lhe prometo. Eu também lhe prometo. Álvaro de Luca mudou-se para Paris, para a casa que comprou para viver com Heloísa e a filha. Vanise continuou fazendo parte da companhia de balé até se casar 4 anos depois dessa data com Mateus, aquele que foi o seu marido na vida anterior. Os dois tiveram 3 filhos, um casal de gêmeos e uma menina. Netos que encheram Álvaro e Heloísa ainda mais de alegria e entusiasmo pela vida. Esperança e Cassiano tornaram-se grandes amigos do casal. Mabelle foi morar com Vanise para ajudá-la a cuidar das crianças. Heloísa e Álvaro viveram até os 84 anos, lúcidos. O passado que tanto os machucou foi deixado definitivamente para trás. Um desencarnou cerca de 3 meses de diferença do outro, como acontece com todo casal que juntos tornam-se um só ser. Foi uma travessia tranquila para o mundo espiritual. Enzo Fávero jamais revelou a Heloísa o seu amor por ela. Contentou-se com a felicidade que brotou em seu coração ao saber que ela estava viva e finalmente em paz ao lado do homem que amava. Quantas e quantas pessoas guardam em segredo um grande amor ao longo de uma reencarnação? Muitas. E esse amor é levado, velado para o outro lado da vida. Mas de toda paixão e de todo amor não consumado se tiram grandes aprendizados, o que nos permite dizer, então, que nenhum amor não correspondido é em vão, que nenhum amor é errado. Os sentimentos brotam dentro de nós por propósitos muito sábios, se observamos bem depois com os sentidos da alma. Nada também carece de urgência,
uma vez que a vida é eterna. O que não podemos viver por uma questão de espaço e tempo certamente será vivido, pois não há semente lançada no universo que não floresça. Sementes que brotam do nosso coração. Cada história tem o seu momento certo para acontecer. Cada amor, cada lição, cada evolução, cada destino. Porque ninguém desvia o destino. Palavras finais. A Inquisição foi um terror que assolou a humanidade por aproximadamente 300 anos. Foi criada na Idade Média, no século XIII, e dirigida pela Igreja Católica Romana. Atingiu a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália, Países Baixos, Escócia, Inglaterra, Áustria, Noruega, Suécia, Finlândia e até mesmo o Novo Mundo. A Inquisição julgava e condenava todos que eram tidos como praticantes de bruxaria, feitiçaria e magia negra, por considerar essas práticas obras do demônio. Para a Igreja, a bruxaria significava na época toda sorte de cura através de chás ou remédios feitos de ervas ou outras substâncias. Eram condenados também todos aqueles que interpretassem as Escrituras Sagradas de forma contrária aos dogmas católicos, que não aceitassem os sacramentos da doutrina romana, que criassem uma nova seita ou aderissem a uma seita já existente, que tivessem opiniões diferentes da Igreja de Roma sobre um ou vários artigos de fé e que duvidassem da fé cristã. Até mesmo sorrir foi considerado proibido durante a Inquisição. Manter-se sério era considerada a única forma de expressar a verdade e tudo o que era importante e direito. Rir era visto como expressão do que era mal, pecado, uma emanação do diabo. Se o bom cristão quisesse demonstrar o seu arrependimento e a dor que sentia na expiação dos seus pecados, ele deveria também se conservar sério. As histórias infantis medievais mostravam muito bem essa realidade. Nelas se vê sempre a bruxa ou a feiticeira considerada má, rindo muito, soltando gargalhadas e no final da história sendo punida, ou seja, o riso sendo castigado. E se vê a mocinha tristonha que sofreu bastante, no final sendo recompensada pelo seu sofrimento. Já que os réus só poderiam ser condenados mediante confissão, como ditava a lei canônica, os inquisidores torturavam os acusados até eles confessarem. Muitos morriam durante as torturas. Os acusados não podiam contar também com o benefício de um júri, tampouco confrontar os seus acusadores. Aliás, nem chegavam a saber quem os delatara. Um dos métodos usados pelos carrascos para se obter a confissão era prender o acusado com as mãos amarradas às costas, levantá-lo por uma corda que passava por uma roldana presa no teto da câmara de tortura e soltá-lo até se esborrachar no chão. Repetia-se isso por diversas vezes. Chegava-se a amarrar pesos nos pés das vítimas para aumentar o choque da queda. Usava-se também o fogo para forçar os acusados a confessar. Passava-se uma camada de graxa sobre os pés da vítima, que depois eram postos sobre o carvão em brasa para que a graxa estalasse ao fogo. Outro método de tortura era amarrar as mãos e os pés do prisioneiro com uma roda trançada para que essa penetrasse a carne e os tendões. Depois abria-se a boca da vítima à força e despejava-se dentro dela a água até que ela sufocasse ou confessasse. A carne de muitos condenados era dilacerada e seus ossos quebrados pelos torturadores. Outros eram decapitados ou mortos de forma menos cruel, antes dos seus corpos serem reduzidos a cinzas em fornos. O método mais popular foi o de queimar os condenados vivos em praça pública em fogueira de madeira verde para prolongar a agonia dos condenados. Os inquisidores apreciavam mais esse método,
porque podia ser assistido por uma grande camada de população das cidades, provocando medo e mostrando o poderio da Inquisição e da Igreja. Os inquisidores, bem como os representantes da Igreja, deixavam claro para a população que não havia forma melhor de expurgar o demônio do corpo daqueles que eram tidos como bruxos, feiticeiros e hereges do que a morte pelo fogo. Essa era também a melhor forma de expurgar o demônio do seio da sociedade e impedir que ele contaminasse a todos. Durante o auge da Inquisição, a maioria dos bispos católicos, ao invés de salvar vidas, enviava centenas delas para a morte. Ainda hoje, podemos ver em muitos museus pelo mundo afora os inúmeros instrumentos de tortura usados na Idade Média. Provas reais do altíssimo nível a que chegou a crueldade humana durante a Inquisição. Nesse período, as pessoas abusaram do seu poder para ferir aqueles que não podiam se defender. Uma verdadeira barbárie. Houve também muitos clérigos acusados de envolvimento com a prática oculta e esses acabaram punidos pela Inquisição. Quem os delatava eram, muitas vezes, seus próprios colegas de profissão. E para condená-los à fogueira, chegavam a forjar provas suficientes para ligar um clérigo ao demônio. Foi o caso do frei Guillaume Adeline. Como se não bastasse forjar provas, eles obrigavam o acusado a admitir, por meio da tortura, verdadeiros absurdos, tais como o de ter mantido relações sexuais com um súcubo, ter voado montado numa vassoura, ter beijado o ânus de um bode. Foi um reinado de horror, no qual a tortura e o temor passaram a distorcer a verdade. Vizinhos acusavam-se mutuamente, cristãos denunciavam companheiros de religião, crianças testemunhavam contra os próprios pais. Era família contra família, esposas delatavam maridos, camponeses voltavam-se contra os seus senhores, etc. E a Igreja foi a principal responsável por essa mudança na atitude das pessoas e na política oficial, resultando numa grande carnificina. Muitos cientistas também foram perseguidos, censurados e até condenados por deterem ideias contrárias à doutrina cristã. Um dos casos mais conhecidos foi do astrônomo italiano Galileu Galilei, que por pouco não morreu na fogueira por afirmar que a Terra girava ao redor do Sol. A mesma sorte não teve o cientista italiano Giordano Bruno, que foi julgado e condenado à morte pelo tribunal. Esse movimento se tornou tão poderoso que acabou despertando interesses políticos. Durante o século XV, o rei e a rainha da Espanha se aproveitaram dessa força para perseguir os nobres, com o objetivo de reduzir o poder da nobreza, e principalmente os judeus, torturá-los e matá-los para tomar-lhes os seus bens. O grande inquisidor chegou a desafiar os reis, burgueses, nobres e outras importantes personalidades da sociedade da época. O juiz Henrique von Schütters de Rhineland, no século XVII, chegou a cortar os pés de uma mulher e despejar óleo quente nas feridas abertas por considerar a tortura agradável aos olhos de Deus. Diante de episódios como esse, fica mais do que óbvio deduzir quem eram verdadeiramente os indivíduos ligados ao demônio. Uma vez que não era preciso revelar quem acusou uma pessoa de envolvimento com a bruxaria ou qualquer outra prática condenada pela Inquisição, a Igreja passou a acusar qualquer pessoa de posse só para ter os seus bens confiscados por ela. Com falsas acusações, indulgências, pilhagens, saques, a Igreja tornou-se um império poderoso, tanto político quanto espiritual. Os bispos da época chegaram a ser descritos como pescadores de dinheiro e não de almas, com 1000 fraudes para esvaziar os bolsos dos pobres. O clero passou a viver nesse período
refestelando-se no luxo e gulodice, desrespeitando os jejuns impostos pela própria igreja, fazendo transações comerciais, jogando e caçando, tudo enfim, que a igreja desaprovava. Os comandantes da igreja, na época, chegaram a exigir dinheiro para realizar os seus deveres oficiais, casamentos e funerais. Sem o pagamento adiantado não havia nem uma coisa e nem outra. Exigiam também uma doação para realizar uma comunhão. Até mesmo os doentes ficavam sem extrema-unção se não pagassem por ela. As famosas indulgências eram simplesmente uma renda extra. A igreja chegou a acusar a ordem dos cavaleiros templários de toda heresia possível, inclusive de homossexualismo, fingindo esquecer-se de que o clero era praticante 100% homossexual. O arcebispo de Tours, homossexual notório, fora amante do seu antecessor e exigiu na época que o bispado vagado de Orleans fosse concedido ao seu amante. Antes disso, em 1303, uma ordem de templários, ordem militar de monges formado durante as cruzadas, que ganhara grande riqueza e proeminência através de doações de todos aqueles que se juntavam a ela e amealhou também tesouros trazidos da Terra Santa, foi inteiramente dizimada, vítima de avareza da Igreja e de Luís IX, religioso fanático da França. Em novembro de 1207, o Papa Inocêncio III escreveu ao rei da França e a vários nobres do alto escalão francês, obrigando-os a suprimir os hereges em seus domínios pela força militar, em troca de variáveis recompensas, desde a absolvição dos seus pecados e vícios, liberação de pagamento de todo juro sobre suas dívidas, isenção de jurisdição dos tribunais seculares e permissão para saquear, roubar, pilhar e expropriar propriedades. Sendo assim, surgiram batalhas e massacres, um após o outro, que a Igreja declarou como guerra santa em nome de Deus, mas de um Deus que somente a Igreja conhecia e de cuja proteção se beneficiava. As pessoas não podiam nem sequer pedir proteção a Deus, porque o Deus de que até então tinha conhecimento era o mesmo Deus de que a Igreja se utilizava para comandar a Guerra Santa. Quando a carnificina atingiu o auge dos domínios germânicos em meados de 1600, povoados inteiros eram dizimados de uma só vez. Segundo alguns relatos, o inquisidor da Saxônia, Benedict Karpisov, assinou pessoalmente nada mais, nada menos do que 20.000 penas de morte. No Brasil também houve inquisição no período colonial, mas não com a mesma força que teve na Europa. Foram julgados, especialmente no Nordeste, alguns casos de heresia relacionados aos comportamentos dos brasileiros e alguns judeus que aqui moravam foram perseguidos. Muitos homens e mulheres tidos como bruxos ou hereges chegaram a ser violadas sexualmente, molestadas e depois brutalmente assassinados. Os filhos destes, ainda que fossem crianças, também tiveram o mesmo fim. A perseguição aos hereges e protestantes foi finalizada somente no início do século XIX. Infelizmente, grande parte dos relatos desse período negro da história do mundo se perdeu ao longo do tempo, e o número verdadeiro de todos aqueles que morreram assassinados pelos inquisidores nunca pôde ser verdadeiramente apurado. Estima-se, porém, que mais de 1 milhão de pessoas foram mortas durante o domínio da Inquisição por meio da força, da fogueira, da prensagem até a morte, do enforcamento e do esquartejamento, entre outros métodos. Foi, sem dúvida alguma, uma experiência sombria, horrível e vergonhosa para a civilização e para o cristianismo. Nos dias de hoje, a Igreja Católica é bem diferente do que era na Idade Média, não só por não possuir mais aquele grande poderio que tinha na época, mas
porque desaprova todo tipo de violência praticado. Posiciona-se em favor da paz, da liberdade religiosa e do respeito aos direitos dos cidadãos. A autoridade máxima da Igreja, o Papa, pronuncia-se contra as guerras, terrorismo e atos violentos. Aprova também a união das pessoas, principalmente dos países mais ricos, na luta contra a pobreza e a miséria. Essa história transformada em livro vem para nos mostrar não somente o horror que foi a Inquisição para o mundo, os traumas que ela deixou na alma de muitas pessoas, como no caso de Heloíse, mas também para mostrar que a vida, graças a Deus, literalmente nos dá uma nova chance para viver tudo aquilo que não podemos viver por causa da maldade alheia, fruto de ignorância e anseio pelo poder. A justiça divina se realiza em reencarnações futuras. Que justiça haveria se não fosse concedido ao espírito o direito de renascer, reencarnar, para poder viver o que, de certo modo, lhe foi roubado pela maldade alheia, fruto dos níveis mais baixos de evolução? É na reencarnação que se pode resgatar o que nos foi tirado. É na reencarnação que se pode corrigir o que a ignorância nos causou. É sempre por meio das reencarnações que podemos encontrar o sentido da vida, nos encontrar e reencontrar dentro dela. Tomar conhecimento de que o ser humano vive um processo de reencarnação é importante para ele, caso se veja atormentado por visões fragmentadas de uma outra vida. Possa compreender o que realmente se passa com ele e não acabe recorrendo a soluções absurdas como a que Álvaro pretendia tomar em relação a Heloíse e a que Heloíse acabou tomando por falta total de compreensão dos fatos. A ausência total de compreensão sobre as leis que regem a vida do espírito nesse cosmo nos priva de qualquer ajuda ao longo da vida. Conhecer a verdade é nos libertar. Como disse Jesus, conheça a verdade e ela te libertará. É lógico que Heloíse não tinha condições de saber que os seus tormentos estavam relacionados a vidas passadas, pois naquela época, início do século XIX, nada se falava sobre o Espiritismo. O Espiritismo só surgiu a partir de 1857. E estou certo de que despertou para o mundo nesse período, porque o mundo necessitava dessa elevação da percepção para que pudesse haver uma melhor compreensão dos fatos, fazendo com que o ser humano deixasse de tomar atitudes absurdas e sanguinárias, como as vividas durante a Inquisição e escravidão negra, e pudesse compreender tormentos como visões e pesadelos relacionados à vida passada. Esses fragmentos de vidas passadas podem ser vistos por muito de nós. Você próprio já deve ter tido essa experiência. Sonhos com lugares em que nunca esteve e que volta e meia se repetem e lhe causam a sensação de conhecer o lugar de longa data. Sonhos com pessoas conhecidas vestindo roupas de outra época e tendo outros nomes. Sonhos com você mesmo falando línguas que desconhece são certamente fragmentos de suas vidas passadas. E para encerrar, eu gostaria de chamar a sua atenção para um fato muito importante, com que volta e meia nos deparamos na vida. A necessidade que sentimos muitas vezes de fugir dos nossos problemas. E para isso muitas vezes cometemos loucuras, como fez Heloíse, e agravamos ainda mais os problemas. É preciso encarar os problemas que nos afligem, encarar e transcender, pois tudo aquilo que encaramos tende a se dissolver com mais facilidade e mais rapidez. Se for um tormento, como visões e pesadelos, procuremos tomar conhecimento sobre as leis espirituais que regem o universo para saber se o que vemos e nos atemoriza tanto não está relacionado a uma vida passada. Se estiver, ajuda espiritual é a melhor solução para o caso. Se o problema que nos aflige estiver relacionado a alguém que encarnou ao nosso lado,
Tomemos um tempo para ter uma conversa séria e serena com ela. Isso nos ajudará e muito a solucionar problemas que muitas vezes atravessam vidas. Repito, tudo que se encara se soluciona com mais facilidade. Tudo que se foge piora. Se o que nos atormenta tem realmente a ver com fatos vividos nessa vida atual, encarar o problema é ainda a melhor solução. Por exemplo, soluciona-se tristeza tirando um momento para si e se deixando observar o porquê de estar triste. Qual a origem dessa tristeza e o que podemos fazer por ela? No passado, isso era complicado, pois não havia conhecimento de técnicas para ajudar. Mesmo que houvessem, eram consideradas heréticas. Hoje, não. Há muitas alternativas para nos ajudar. Estão a nosso dispor, se procurarmos por elas. Bendita seja a evolução dos tempos. É nessas horas que podemos reconhecer e agradecer o quanto é bom estarmos vivendo mais uma experiência na Terra, no tempo atual, mais evoluído. Com carinho, Américo Simões Garrido Filho. Chegamos ao fim de mais uma história.